nova recomendação, uma nova análise justamente para você. Então vamos lá, riscos de Movida. Quais são os 3 riscos que o pessoal anda falando bastante? Crescimento vem do preço do carro. Basicamente o preço do carro subiu bastante nos últimos anos. O pessoal acha que o crescimento de Movida depende do preço do carro. Eu vou mostrar para vocês por que não. Outro problema, ICMS na venda de veículos. O que as locadoras fazem? Elas ganham dinheiro alugando carros, então elas precisam comprar e vender os carros para operar o carro, para alocar o carro nesse período. Obviamente elas querem só ter carros novos na frota, né? Porque quando você vai na locadora, você não quer pegar uma lata velha, um Uno Mille 1986, um Monza 87, você quer alugar um carro novo, você quer um carro cheiroso, novinho e tudo mais. E o custo de manutenção desses carros novos é muito mais barato. Por isso as locadoras compram e vendem carros recorrentemente. Normalmente as frotas deles têm um pouco mais de 12 meses. Por quê? Porque a partir de 12 meses as locadoras não precisam pagar ICMS na venda de veículos. Faz sentido? Sempre foi assim no Brasil, sempre teve essa discussão se eles precisam mudar a lei ou não mudar a lei, mas essa discussão assim é super antiga, sempre esteve lá. As concessionárias de veículos querem arranjar um jeito de prejudicar as locadoras que competem com eles na venda de carros, né, obviamente. Então eles fazem um lobby para tentar passar alguma coisa por aí e as locadoras fazem o lobby delas justamente porque não faz muito sentido cobrar ICMS na venda de veículos, porque eles só usam os veículos durante 12 meses e vendem eles logo depois. Então sempre foi assim, é assim no Brasil. Pode ser que eles mudem a lei? Sim, mas pode ser que eles taxem dividendos, pode ser que eles mudem várias leis. Então, no Brasil, a lei é essa, também não adianta ficar tentando negociações dependendo de lei se vai mudar ou não. Se mudar para Movida, muda para todas as locadoras. Eu vou repetir isso porque é bastante importante. Se mudar a lei da venda de carros para Movida, do ICMS na venda de carros, muda para todas as locadoras. E o que vai acontecer? Todas as competidoras vão ter o mesmo custo maior, todas elas vão botar isso no preço. O preço de todas as locadoras vai subir, o cliente vai pagar mais. É a mesma coisa quando eles aumentam o imposto em cima do banco. Você acha que o banco tem menos lucro por causa disso? Lógico que não. Aumenta para todos os bancos aumentam as tarifas de conta, o preço dos juros e tudo mais, e não muda nada para nenhum banco. Muda para você consumidor. Então, se eles aumentarem o ICMS, é pior para a gente, né? São mais impostos para a gente. E em terceiro, o IPVA de Minas Gerais. Minas Gerais sempre teve, pelo menos que eu saiba, né? Desde que eu sou nascido. E o IPVA de Minas Gerais sempre foi mais barato. O que as locadoras fazem? Elas compram os carros em Minas Gerais para pagar menos IPVA lá. Mas e se o IPVA de Minas Gerais subir? É exatamente a mesma coisa. O IPVA sobe não só para Movida, sobe para Movida, para Localiza, sobe para Mil, sobe para Vão, sobe para todas as locadoras. O custo vai ficar maior para todo mundo, quer dizer, não muda a competição. As locadoras vão pegar e vão aumentar o preço do aluguel do carro da mesma forma que elas aumentariam o preço com o aumento do ICMS. Então assim, faz diferença se o governo aumentar os impostos em cima do ICMS ou em cima do IPVA? Assim, vai ficar mais caro alugar carro, mas assim, para as locadoras não vai fazer nenhuma diferença. Eles vão aumentar o preço, vão aumentar o ticket e vai ficar por aí mesmo. Agora, vamos ver o crescimento em cima do preço do carro. Então vamos lá, olhando as ações de Movida caindo nos últimos meses, aqui eu peguei 12 meses, né, um gráfico de 12 meses, fica bem claro que quando a Locamérica se juntou com a Localiza, aqui eu estou mostrando para vocês no gráfico, aqui foi o último dia de negociação das ações de Locamérica, as duas se fundiram, né? Na verdade a Localiza comprou a Locamérica, eles gostam de falar em fusão, é mais para não falar tipo, uma empresa morreu e a outra sobreviveu, eles falam em fusão para ficar mais ESG. Assim que elas se fundiram, olha a diferença que aconteceu no preço das ações, né? Elas vinham aqui seguindo todas elas juntinhas e Movida caiu desde lá, enquanto Locamérica e Localiza subiram. O que está acontecendo? Basicamente, o mercado tem medo de que as duas juntas vão ser muito mais fortes que Movida, vão ter mais vantagens competitivas em cima de Movida. Faz sentido? Na minha humilde opinião, não faz. Mas faz muito mais sentido falar que um aumento de impostos ou o lucro do preço, com o preço do carro subindo que impactaram as ações. Aqui dá para ver claramente como as ações vinham todas as locadoras juntas e chegou uma hora que elas se separaram. Por que o mercado acredita que Localiza mais Locamérica vai ser mais forte que Movida? Porque é um mercado onde tamanho é documento. Localiza mais Locamérica vão ficar maiores que Movida, sim, mas a Movida já tem um tamanho grande o suficiente para ter economias de escala para conseguir competir com o Locamérica mais Localiza. Além disso, Movida vem crescendo mais que as duas nos últimos trimestres.
até porque ela se juntou com a CS Frotas, que era do mesmo grupo, juntou dentro da Movida, então ela também está maior e o mercado está um pouco pessimista demais com a Movida. O que a gente fez? A gente aproveitou esse grande momento, a gente tinha Localiza também no nosso portfólio, saímos de Localiza e concentramos em Movida, que ficou mais barata. Então vamos lá, o crescimento de Movida nos últimos trimestres vem do aumento do preço do carro? Vem sim. Então o preço do carro subiu, aqui eu puxei os seminovos as locadoras reportam, né, separadamente o que elas ganham com a locação e o que elas ganham com a venda de carros. Seminovos é basicamente a venda de carros usados, né? E a margem bruta teve um aumento brutal aqui, ela era de mais ou menos 6%, quase 7%, e aumentou, foi até quase 29%. Por quê? Porque o preço do carro subiu. O lucro das empresas subiu por causa disso? Subiu, mas as empresas também estão aumentando o tamanho da sua frota. Então, assim, o lucro está subindo não só porque o preço do carro subiu, mas porque elas também alugam mais carros. São as duas coisas juntas. E com o preço do carro subindo, na verdade, não é interessante para as locadoras, porque as locadoras acabam pagando mais pelo preço do carro. Dá para ver aqui que, por exemplo, a Movida no segundo trimestre de 22 tinha coisa de 87 mil carros, e no segundo trimestre de 21 tinha 49 mil carros, quase 50 mil carros. Então os caras aumentaram o quê? Quase 40 mil carros aí, de 50 mil carros, quase dobraram o número de carros que eles têm disponíveis na frota deles. Então assim, faz sentido pensar, nossa, as locadoras só ganham mais dinheiro porque elas vendem um carro mais caro? Não, por quê? Porque elas também estão comprando muito mais carros, estão aproveitando esse lucro maior com a venda de carros e investindo em novos carros. Obviamente os novos carros são mais caros, então no final, quando você junta tudo, isso é pior para as locadoras. Por quê? Porque elas precisam aumentar o valor em cima do carro, o valor do ticket do aluguel de carro. Por quê? Porque o carro fica mais caro, as locadoras vão ter um custo maior para comprar esse carro, elas vão precisar te cobrar mais quando você for alugar o carro lá na locadora. Por exemplo, pegando aqui, segundo trimestre de 2020, há 2 anos atrás, o ticket médio mensal por carro era de R$ 1.400, mais ou menos. Então, a Movida ganhava R$ 1.400 por carro na frota dela por mês. Hoje em dia, ela já ganha R$ 1.900 por carro na sua frota por mês. Como? Ela comprou mais carros, sim, mas ela teve que aumentar o custo do aluguel de carro. Então, isso impacta um pouco a demanda, mas mesmo assim, eles conseguiram, a demanda vem crescendo tão forte com a economia do compartilhamento, quer dizer, o carro fica mais caro, as pessoas compram menos carros, acabam alugando mais, e aí as locadoras conseguem ter um mercado maior, elas conseguem repassar esse custo sem muito impacto nos seus resultados. Outro impacto do aumento do preço do carro, o EBITDA sobe, quer dizer, o lucro sobe, eles vendem mais carros mais caros, sim, o EBITDA sobe, o lucro sobe, mas o EV também sobe. Por quê? Porque eles estão queimando caixa. Dá para ver claramente aqui no gráfico, o EBITDA de Movida subindo, o EV de Movida subindo, o EBITDA de Localiza subindo, o EV de Localiza subindo, o EBITDA de Locamérica, né, de Unidas subindo, o EV de Unidas também subindo. O que está acontecendo? Elas estão se endividando mais, elas estão queimando mais caixa para comprar mais carros, porque essas empresas estão crescendo. E aí o que aconteceu com isso? O mercado ficou pessimista, o juro subiu, né? Obviamente, as empresas são dependentes de custo de capital, o mercado entendeu que essas empresas precisariam repassar esses custos, elas estão repassando esses custos, mas o mercado viu mais risco com o juro subindo, quer dizer, derrubou o preço de Movida, hoje ela negocia 5 vezes EBITDA, extremamente barata, derrubou o preço de Localiza também, mas derrubou menos. Hoje a Localiza ainda negocia coisa de 16 vezes EBITDA, quer dizer, mais de 3 vezes o que você paga pelo preço de Movida. E assim, os fundamentos são basicamente os mesmos. A Locamérica se fundiu com Localiza, então dá para ver até aqui que o EV/EBITDA dela não chega até o final, né? Quando ela se fundiu com Localiza, ela negociava mais ou menos 8 vezes EBITDA. E aí aqui fica extremamente claro o que vem acontecendo. Cotações seguem resultados. Aqui dá para ver, ó, no segundo gráfico, Localiza, o EBITDA de Localiza subindo, as ações seguindo. Locamérica, a mesma coisa, aqui também a Locamérica parou de negociar mais ou menos aqui. E Movida? Movida não. O EBITDA de Movida está subindo, mas as cotações de Movida estão de lado já há bastante tempo, até caindo esse ano. Por quê? Porque o mercado está morrendo de medo da competição de Localiza mais Locamérica com o Movida. Faz sentido? Até faz algum sentido, mas para a gente já ficou a diferença de preços entre as empresas ficou alto demais. Então assim, o que vale a pena fazer agora?
vale a pena comprar a Movida, vale a pena sair de... Assim como a gente fez, né? Vale a pena sair de Localiza, que está negociando a um EV/EBITDA de 16 vezes, quer dizer, um preço muito mais alto que os 5 vezes de Movida. Então vamos lá, para fechar, quais são os riscos de Movida na minha humilde opinião? São esses aqui? Não. Esses aqui são os 3 que eu falei no começo, né? O crescimento vem do preço do carro, o ICMS e o IPVA de Minas Gerais. Não são os grandes riscos de Movida. Quais são os grandes riscos de Movida? Os juros subindo, puxa o ticket do carro muito para cima, quer dizer, puxa o preço do aluguel do carro muito para cima, pode ser que a demanda caia, até agora não caiu, continua subindo forte, mas a gente está de olhos abertos em cima disso, eu acho um grande risco. Crise no Brasil, quer dizer, se a gente tiver uma crise econômica muito forte no Brasil, isso também pode impactar a demanda por aluguel de carros, pode impactar todas as locadoras ao mesmo tempo, assim como os juros também impactam todas as locadoras. Não aconteceu, né? Até a economia do Brasil está crescendo super bem esse ano. Inclusive na pandemia as empresas tiveram algum probleminha, mas assim foi super passageiro, eles conseguiram se rearranjar e continuar com resultados muito bons. E também na maior crise do Brasil, durante 14, 15, 16, que o PIB do Brasil caiu 2 anos seguidos, acho que 3,5%, as locadoras também conseguiram segurar tanto a sua margem quanto a sua demanda. Então assim, é um risco, elas já passaram por momentos de estresse e conseguiram vencer esse momento com resultados crescentes, mas eu acho um risco grande. 2 riscos que eu acho muito grandes, mas ainda não, digamos, ainda não temos dados ou não temos nenhuma indicação de que isso possa acontecer no curtíssimo prazo. Competição de Locamérica mais Localiza, sim, eu acho um risco, mas eu coloquei até em amarelo aqui. É um alerta, estamos de olho, mas eu acho que é um risco menor, acho que a Movida tem tamanho, tem escala para competir de igual para igual com Locamérica mais Localiza. E aqui eu acho que é um risco enorme de longo prazo ou de longuíssimo prazo que a gente está absolutamente de olho, que é o carro autônomo. Você aluga um carro hoje em dia justamente porque você precisa se locomover, mas quando o carro for autônomo, você não precisa mais alugar o carro, você pode simplesmente usar o carro como um serviço, né? Você chama um Uber, o Uber não tem motorista, então as locadoras vão deixar de existir, você não vai precisar mais alugar o carro, você vai só usar o carro quando você precisa se locomover daqui para lá. Não só nos momentos que você viaja e precisava alugar o carro, mas assim,